Nossa convidada de hoje é Silvia Altiati, arquiteta formada na Itália, onde nasceu, mas desde pequena vivendo no Brasil. Já foi presidente do Comites, o Comitato dell'Italiana all'Estero de Minas Gerais, e candidata ao parlamento italiano nas últimas eleições. Desde 2015, Altiati é uma das 3 representantes do Brasil no CGIE, que agora serão 4. O Consiglio Generale dell'Italiana all'Estero, onde ela pretende continuar, pois é candidata à reeleição na escolha que vai ser realizada dia 9 próximo em Brasília. Assim como nós estamos fazendo com todos os candidatos até aqui conhecidos, Silvia, nós começamos perguntando para você o que te motiva a se recandidatar ao CGIE? Bom, antes de mais nada, eu queria agradecer o convite, agradecer todos aqueles que vão ter a oportunidade de assistir a este vídeo e parabenizar o seu trabalho, porque essa iniciativa é louvável, né, de você querer aí dar voz a todos os candidatos que queiram estar pleiteando esse espaço dentro do TGE. E, assim, é um prazer para mim poder compartilhar com vocês o que me move. Justamente eu tenho sempre dito para todos que o que me move é a paixão. Eu sou apaixonada pela comunidade italiana, faço com muito prazer, e eu acho que a experiência no TDE, para mim, foi muito enriquecedora. Eu aprendi muito, tive a oportunidade de realizar muitas coisas bem interessantes, e eu acho que eu tive, infelizmente, devido à pandemia, algumas dificuldades a mais, ou seja, o mandato acabou não nos permitindo reuniões presenciais durante 2 anos, o que talvez em algumas coisas dificultou, mas ao mesmo tempo democratizou, né, para todo mundo a possibilidade de assistir via lives feitas pelo TGE às reuniões. Então, eu acho que assim ainda tem muito a ser feito. Eu tive, né, como aprender muito, e agora, com um pouco mais de experiência, talvez eu consiga concretizar algumas coisas, alguns projetos que permaneceram na gaveta, inevitavelmente. Então, decidi colocar meu nome à disposição da comunidade, mesmo porque muitos me procuraram me convidando a me recandidatar. Eu até inicialmente não iria me recandidatar, mas devido à liberação de uma 4ª vaga, e a possibilidade de muitos, né, do apoio de muitos, né, na busca de uma representação também mais jovem e tudo, eu então acabei colocando meu nome à disposição aí para ser eleita novamente. Se eu tiver essa honra, será um prazer. Depois do advento aí da representação parlamentar, que começamos a eleger nossos representantes em 2006, né? O CGE, que já é um pouco mais antigo, ficou, no dizer de muitos, aí um pouco à deriva, né? Um pouco sem função, alguns dizem, né? E então eu queria perguntar para você, como é que você vê o papel do CGE assim nesse sistema de representação institucional dos italianos no mundo? E, na sua opinião, como é que fica essa relação com os partidos, né? Se o CGIE presta subserviência aos partidos ou deve ser o contrário? Como é que você vê isso? Primeiro, né, falando então da representação, eu acho que, apesar, né, da existência dos parlamentares, o papel do TGE ele não é substituível, no sentido de que os parlamentares são poucos, enquanto o TGE já tem uma representação numérica bem maior, né? E a relação do TGE, através de suas comissões de trabalho, ela permite uma atividade em conjunto com vários ministérios, então ela acaba sendo um pouco mais abrangente, ela tem contato com o pessoal da base, com os comitês, com a comunidade, e intercorre essas exigências até o ministério. E os parlamentares, na verdade, precisam desse trabalho de base, porque senão eles não têm de onde tirar as demandas e as realizações. Então,
é um papel, para mim, muito importante, ele é intermediário e deveria ser um suporte para os parlamentares. O que a gente tem percebido, infelizmente, é que nem sempre os parlamentares comparecem nas assembleias do TDE. Então, quem não está, a meu ver, fazendo fruto desse trabalho são os parlamentares, em espécie, né, os parlamentares brasileiros no último mandato do TDE realmente tiveram um comparecimento quase que próximo ao zero, eu diria, né, não ouso dizer zero, mas foi isso. Então, a gente acabou ficando um pouco sem interlocutor, a gente dialogou com muitos ministérios e pouco com os parlamentares, que eu acho que esse talvez é um dos pontos que precisa ser melhorado no próximo mandato. E o fato de agora ter uma presença parlamentar ainda menor torna o papel do TDE mais importante, porque aí que os parlamentares não vão dar conta mesmo. Se a gente não ajudar e não suportar eles, eles não vão conseguir concretizar nenhum dos projetos que eles podem estar aí divulgando. Você me perguntou também da participação dos partidos, né? Desculpa, Isso. eu esqueci de falar sobre isso. Na verdade, eu senti uma presença mais marcante dos parlamentares, principalmente no início do mandato, porque nessa fase é preciso definir os cargos dentro do TDE, ou seja, como é uma organização grande, então tem que ser eleito um secretário-geral e existem presidentes e vice-presidentes das comissões temáticas e das comissões parlamentares. Então, nessa fase de definição desses cargos, existe uma certa pressão de alguns partidos. Assim como a gente percebe isso agora, né, na eleição dos próprios candidatos ao TDE. Porém, no dia a dia das atividades, a presença e a força dos partidos é muito pequena, porque acaba sendo um mini parlamento, então, onde todos têm vez e voz, e aí a disputa acaba se tornando muito mais ligada às propostas e às discussões feitas do que a participação a um partido ou não. Eu, especialmente, sempre defendi uma participação mais cívica, né? Desde os comitês também dentro do TDE, porque eu acho que os problemas e as necessidades dos cidadãos italianos que vivem no exterior não são problemas classificáveis como problemas da direita ou da esquerda. São problemas que precisam ser solucionados. Então, é preciso realmente ter força para enfrentar os problemas e resolvê-los, independentemente do partido. O que vai ter um papel importante é o governo, ou seja, quem está no governo, em que mãos estão os ministérios. Nesse sentido, sim, há uma força dos partidos, porque quem está com determinado ministério vai conseguir realizar mais coisas do que quem está na oposição. Então, eu acho que nesse jogo, aí sim, a gente tem uma presença política mais forte e partidária mais forte. Silvia, nesses 30 anos, ou até mais de 30 anos, né, de história do CGIE, quer dizer, tem muita gente que tem uma certa inveja, vamos dizer, no bom sentido, do sistema de representação dos italianos no mundo. Quer dizer, temos CGIE, temos comitês, temos parlamentares, tem câmaras de tem uma estrutura bastante, vamos dizer, articulada, exatamente. Nesse aspecto, você, num quadro geral, e mais especificamente no Brasil, o que você colocaria de grandes feitos e também de eventualmente grandes falhas? O que poderia, por exemplo, onde é que falhou, onde é que poderia ter sido diferente? Quer dizer, grandes sim e não do CGIE. Bom, na verdade, eu acho o sistema de representação italiano muito rico, né? O que a gente chama de sistema Itália. Muitos não conhecem, e quando conhecem, igual você falou, admiram muito, porque o legislador, quando imaginou esse sistema, deu espaço para todos, né? Exatamente a questão dos vários níveis, a participação. Então, uma escuta
muito grande. O governo tem isso como uma obrigação, embora nem sempre isso seja fácil de ser atuado, né? Então, talvez ali estejam as maiores falhas, né? Onde existe todo esse arcabouço, né, de representações, porém nem sempre há espaço e há lugares para isso serem, para essas coisas serem colocadas e para que o sistema passe a respeitar o que é colocado. Como feitos, né, eu acho assim, o primeiro grande feito do TDE foi fortalecer, naquela época, o Mirko Tremaglia, que era de um ministério sem portafolio, se diz em italiano, né, sem verba nenhuma, mas ele representava os italianos no mundo, e ele conseguiu realmente bater a mão na mesa e dizer, olha, precisamos dar o direito de voto a esses italianos que muito fazem e muito fizeram pela nossa pátria no exterior. Então, essa, para mim, é a primeira grande conquista do TDE. E depois tiveram outros importantes encontros, né, e assembleias onde se deu espaço às mulheres, às regiões, né, então, por isso, às associações regionais, né, à própria imprensa, ou seja, foi feita uma regulamentação para que também os jornais no exterior tivessem financiamentos, né, foi feita toda uma organização para que ocorressem os cursos de italiano da Lei 3153 de uma forma mais aberta, né? Antigamente era uma coisa extremamente restrita, apesar de hoje a gente poder dizer no Brasil que a gente precisa realmente de fortalecer esse sistema Itália, porque ele está ficando um pouco às margens. Então, a gente precisa que esse sistema se torne mais protagonista, superando um pouco as burocracias que o consulado, a embaixada colocam, né? Eles acabam compartimentando. E eu acho que se a gente conseguisse fazer com que todos os elementos do sistema participassem juntos e atuassem em conjunto, l'unione fa la forza, a gente conseguiria muito mais resultados de uma parceria, por exemplo, Câmara de Comércio, comitês, enti gestori, comitês, as questões também ligadas ao ICE, né, que também representa. Então, se a gente pudesse fazer tudo isso junto, as atividades dos institutos de cultura, por exemplo, né, estivessem mais próximos uns dos outros, a gente conseguiria otimizar os financiamentos e realizar feitos muito mais interessantes, distribuídos para a comunidade como um todo. O Intercomites, eu acredito que no último mandato, conseguiu finalmente unir forças e, por isso, realizou alguns feitos em conjunto que eu espero que seja um elemento e um ponto virtuoso a ser prosseguido, otimizando aí todas as capacidades que esse sistema tem. Essa fica aí a minha sugestão. Vamos entrar num outro tema aqui, Silvia, se permite. Talvez seja, você fala em cultura, fala em economia, fala em negócios, tal, mas continua sendo talvez o maior problema da comunidade brasileira esse problema das filas, o problema da cidadania. Então, como hoje nós estamos aí vivendo um momento um pouco excepcional nessa área, você, quando era candidato, tomou uma posição numa entrevista para a agência ANSA, você se disse favorável àquele projeto do Ius Soli, que na verdade era o Ius Culturae, na época se falava, hoje se fala em Ius Scholae, né? Que é um derivativo do Ius Soli. Mas o nosso problema aqui é muito mais Ius Sanguinis. Então, a pergunta que eu faço é o seguinte, no meio desse tiroteio, onde entrou também agora a questão da justiça, aí que está com alguns julgados até influenciando o executivo, quer dizer, que fez pressão também, e estamos com as prefeituras fechadas à cidadania na Itália. Felizmente, os consulados aqui não aderiram, mas e tem esse problema todo aí, e uma discussão no parlamento sobre a nova proposta de cidadania, que por enquanto se resume à questão da Ius Scholae,
mas seguramente vai entrar numa outra fase aí em que entra esse tema. Qual é a sua posição sobre essa questão do ius sanguinis? Né, o que você diria, os ítalo-brasileiros, teus eleitores, teus representados, como é que você se posiciona diante desse tema? Perfeitamente. Peron, na verdade, o que ocorre é que eu acho que o ius solis, desculpa, o ius sanguinis na Itália é uma coisa tão normal e tão radicada e tão espontânea que eu acho que não há nenhuma possibilidade dele ser extinto. Ou seja, o ius sanguinis regeu a vida da República Italiana desde que ela iniciou em 1861. Então, aliás, né, é uma coisa que talvez já venha de antes, né? Então, eu não vejo nenhuma possibilidade do ius sanguinis ser extinto. A ius escola ou esse ius solis para quem reside na Itália e pode adquirir a cidadania italiana, na verdade é uma coisa que, de uma certa forma, ela já ocorre, porém ela ocorre apenas quando o cidadão alcança os 18 anos de idade, ou seja, até lá ele é considerado estrangeiro, apesar de ter nascido na Itália e frequentado a escola ou o percurso todo dele dentro da Itália. Então, muitas dessas crianças nem conhecem a pátria dos pais, então eles são considerados romenos, marroquinos, né? E nunca estiveram nesses países. Então, eles se sentem realmente renegados, porque eles parecem não ter pátria, né? Então, como esse fenômeno na Itália já é muito antigo, né, de uma presença estrangeira forte, né, eu acredito que isso seja um pouco uma forma de respeito para esses cidadãos que já estão totalmente integrados na vida italiana. Por isso, eu me considero favorável ao ius escola, né? Não sou nem um pouco favorável à extinção do ius sanguinis, e eu tenho uma bandeira forte aí, obviamente, por ser mulher, que eu acho que totalmente equivocada, né? Essa discriminação que existe para a transmissão da cidadania para as mulheres antes de 48, né? Que faz todos nós sentirmos vergonha. Eu, mais de uma vez, no TDE, peguei o microfone para falar sobre isso, sobre o tanto que eu me sentia mal de ser, né, filha de uma mãe pátria que não reconhece as mulheres, né? Então, acho que esse é um ponto também que deverá ser discutido, porque praticamente os advogados conseguem essa conquista por via judicial, né? Só que isso não está transcrito na lei. Então, espero que, se eles forem realmente integrar a lei com todos os seus elementos, isso seja colocado para realmente fazer jus, né, a todas as mulheres que amam seu país e não puderam transmitir. E uma outra coisa que eu também sempre gosto de lembrar é que precisamos reabrir os termos de requisição de cidadania para os trentinos, né? Porque aquilo é uma coisa absurda, né? Assim como a gente discrimina as mulheres, de uma certa forma isso discrimina os trentinos, como se eles fossem menos italianos do que os outros, né? Então, eu acho que isso é uma coisa também muito desagradável, que precisa ser corrigida. A gente não pode permitir, se ocorrerá realmente uma reforma nessa legislação, isso é fundamental que ocorra. Faço ainda uma observação, Silvia, sobre esse tema, nos seguintes termos. Dentro das propostas que estão, quer dizer, aqueles projetos todos que foram juntados para aquele texto único lá, que está em debate, na Comissão de Constituição por enquanto, existe proposta de limitação geracional, por exemplo, limitar num determinado período. Isso, inclusive, houve já debate no passado. Você toca na questão do lado feminino, que também engloba esse problema geracional, porque se vai limitar na segunda, de repente, de 48 para cá, a coisa já se perdeu. Agora, então, eu fico entendendo... A gente está trocando uma discriminação por outra, né? Exatamente. A questão dos trentinos é a mesma coisa, teria problema geracional aí no meio. Então, eu faria claramente essa pergunta para ti. Você se posiciona com alguma limitação nesses termos, como tem alguém que defende? Na verdade,
Eu considero que a lei italiana sempre foi muito clara, né? E ela nunca colocou em discussão essa questão, digamos, geracional, né? Então, eu considero que o legislador é sempre muito longemirante quando faz uma lei. Então, eu acho que isso não deve ser nem cogitado, não deve ser levado em consideração, porque eu acho isso, é uma troca de discriminações, não vai levar a nada. Eu posso também acrescentar, né, que também foi colocado, e eu já trouxe isso à tona em outras ocasiões, né, a questão da italianidade. Eu acho que é importante que qualquer um que busque a cidadania também busque ter um aprofundamento maior sobre tudo o que significa ser italiano. Ou seja, hoje não basta simplesmente a gente perseguir a busca por um passaporte. Eu acho que a cidadania italiana ela vem com muitos deveres também, né? Então, o cidadão precisa conhecer a Constituição, conhecer suas obrigações, manter em dia seu AIRE, estar atualizado com seu endereço, conhecer um pouco da língua, saber quais são as tradições, a cultura italiana, porque senão ele acaba se tornando um cidadão que não consegue ser ativo. Então, ele é apenas receptivo de um reconhecimento. Então, eu acho que isso é uma coisa que deve ser valorizada. E como que a gente vai valorizar isso? É um papel que eu acho que o Comites e o TDE juntos devem fazer, de oferecer mais cursos de italiano, oferecer cursos de o que eu considero de educação cívica, né? Entender o que significa ser italiano, e não apenas ficar com o passaporte satisfeito e não se tornar um cidadão ativo. A gente vê muito isso exatamente no resultado das eleições. A maioria acaba não participando, não se tornando protagonista e não buscando seus direitos, porque esses são seus direitos: participar, votar, escolher, né, se manifestar, né? Mas ele acaba ficando um cidadão inibido, recolhido, pouco ativo. Então, a gente quer que o cidadão possa se tornar 100% italiano. Então, ele exerça todos os seus deveres também, né, da forma correta. Porque muitos acabam não votando porque não conhecem, não entendem. É preciso que eles busquem esse conhecimento também, né? Eu acho que ser cidadão pleno é obrigação de cada um, né? Então, a gente tem que ajudá-los, oferecer isso, multiplicar isso. Silvia, nessa empreitada que, por exemplo, a ICM já está aí há quase 30 anos, já vimos um pouco de tudo. Por exemplo, tem gente hoje que não quer nem mais ouvir falar da Itália. Tá de tanto tempo que ficou na fila da cidadania, não foi atendido, em vez de amor à Itália, nós estamos falando exatamente de incentivo à cultura, quer dizer, o cara aprender a língua e tal, o cara simplesmente disse: eu não quero mais saber da Itália, não quero mais ouvir falar em insieme e em consulado italiano, nada, porque agora eu fiquei com raiva da Itália. Nós temos esse problema das filas, nós temos o problema também das filas não só para quem está fora, ainda não é cidadão reconhecido, mas que já é, e tem o problema do passaporte e tal. E nós temos visto aí vamos dizer, um pouco de silêncio. Você não acha que é papel do CGIE também entrar nessa área e tentar achar uma solução? Porque tudo isso que está ocorrendo na Itália, a criminalização de quem vai lá, o problema na justiça e tudo é em decorrência do problema muito quer dizer, primário aqui. Quem deveria estar atendendo esse pessoal eram os consulados. Nós tivemos task force, nós tivemos agora a taxa da cidadania e estamos remando para trás, estamos indo para trás o problema. Tentativa de um vademecum também, que não levou a nada, né? E aí, vou te falar, Peron, a gente foi em busca de onde estava o problema. A gente teve o Prenota, que não funcionava, o Fastit, que também tem uma série de seus problemas, né? Então, no TDE, a gente tem a oportunidade de estar com a administração, né? Com o pessoal da diretoria geral, né? Do que rege o trabalho dos consulados. Então, a gente foi até a busca da solução desse problema.
O que ocorre é que, no Ministério, na Farnesina especialmente, a gente tem um número de funcionários defasado com relação à sua demanda. Ou seja, nos últimos 10 anos, o governo não permitiu que fossem feitos concursos. E, por isso, as pessoas foram aposentando e não houve troca de funcionários, porque não houve contratação. Então, a gente, né, levantou essa questão, e aí, nesse caso, também, a gente teve o apoio, né, do Merlo, que estava secretário, né, na época, e que também forçou para que o Ministério fizesse os concursos. Porém, o concurso, ele consegue contratar 100 pessoas, essas 100 pessoas, e o concurso demora quase um ano. Depois, essas pessoas precisam ficar 2 anos na Itália para poder adquirir a experiência necessária, eles fazem um curso dentro da Farnesina, e depois ainda precisam trabalhar um ano na Itália antes de chegar na ponta. Então, de um concurso até conseguir colocar aquela pessoa realmente no consulado onde está precisando, e todos eles no Brasil estão carentes de funcionário, né? Demoram 4 anos. Então, o trabalho que a gente começou no TDE lá atrás vai começar a trazer resultados, talvez daqui a 2 anos, né? Então, é uma pressão constante. Agora abriram um outro concurso, me parece outros 100 colaboradores, ou seja, a cada ano eles estão contratando 100, 150. Porém, a defasagem é muita, e a gente ainda tem um segundo problema, que a maioria dos funcionários do Ministério italiano são ligados ao sindicato, que defende que só eles podem fazer determinados trabalhos. Então, a contratação localmente não substitui esses funcionários. Então, a gente tem aí a task force, mas essa task force não pode ser gasta para contratar funcionários locais. É um dinheiro que precisa ser usado para fazer investimento em computadores, em formas de atendimento. A maioria reformulou a recepção, né, essa área de atendimento. Depois veio a pandemia, ficaram 2 anos fechados e esse dinheiro aí tá na gaveta, né? Eu acho que deve estar na gaveta. Porque a gente não vê a atuação, né, a colocação em prática desse dinheiro diretamente no que ela deveria ser beneficiária, né? Então, é preciso, né, que a gente fiscalize mais, que a gente cobre mais. Durante esses 2 anos, inclusive, a gente propôs que os consulados passassem a avaliar essa documentação pelo correio e não mais fisicamente. A gente tem que aproveitar as tecnologias que hoje existem. Todo mundo poderia escanear essa documentação de casa e encaminhar ao consulado via e-mail, né? E poderia simplesmente mandar pelo correio a documentação física para verificar que a documentação é verdadeira, reduzir essa oportunidade de estar em presença e facilitar mais, né? Hoje a gente vê aí sistemas de atendimento pelo telefone, mas nem todo mundo pode ficar o dia inteiro tentando ligar para conseguir uma vaga. Eu vou fazer um exemplo, meu médico está tentando e não consegue, ele reclama comigo, fala, olha, eu tenho que atender meus pacientes, eu não posso ficar o dia inteiro tentando renovar meu passaporte no consulado. Então, eu entendo que foram feitas uma série de experiências, mas os consulados precisam entender que os cidadãos têm demandas, tem idosos que não fazem uso dessa tecnologia, então é preciso que realmente o atendimento seja para todos, porque senão todos vão continuar insatisfeitos, sempre vai ter um grupo que não está sendo bem atendido. E uma outra coisa fundamental é que o atendimento seja prestado com educação, com gentileza, né? Da forma educada de atendimento, porque muitas vezes a gente acaba tendo uma péssima fama, porque os ítalo-descendentes não querem ir ao consulado, igual você falou, tem medo de ir ao consulado. E aí a gente alimenta os intermediários, que vão fazer os documentos por eles, porque eles não querem mais frequentar o seu próprio consulado, né? Então, eu acho que alguns consulados já tiveram melhorias, esperamos que todos possam obter um atendimento mais rápido, né? A gente vê aí São Paulo, a quantidade de passaportes que eles já conseguem fazer hoje, né? Então, otimizaram o trabalho. Eu acho que se os cônsules entenderem e enfrentarem esse problema de forma
empresarial, ou seja, com o objetivo de fazer eficiência, de aumentar os recursos onde precisa e atender melhor, e considerar o cidadão seu cliente, se a gente tivesse um sistema de pontuação, por exemplo, né? Ao final do atendimento, todo mundo aperta o botãozinho e diz se está satisfeito ou não, a gente teria resultados muito mais interessantes para a gente discutir. Criaria competitividade entre os consulados, quem obteve mais resultados, quem fez mais passaporte, ou seja, vamos tornar esse funcionamento virtuoso, porque senão cada um, né, a gente sabe, funcionário público se deixa, ele quer fazer o mínimo possível, né? Então a gente tem que estar ali. Sem dúvida, eu consideraria, inclusive, sobre aquilo que você estava falando, que falta de pessoal, de tal, tudo isso é compreensível, mas você sabe melhor que eu que existe consulado que não admite que o comitê local, por exemplo, trate ou reclame de questão ligada ao problema de cidadania, diz que isso não é tema para o comitê. Quer dizer, isso aí, não sei como é que você vê isso. Acho que isso não procede pelo seguinte: se a nossa lei diz que é o sangue que manda e o cidadão é italiano de qualquer forma, o reconhecimento é um ato jurídico ali, mas ele já é italiano desde que ele nasceu. Então, eu não vejo esta distinção do cidadão antes ou depois da cidadania. É claro que antes ele não consegue tirar o passaporte, ele só consegue isso depois. Porém, para mim, ele é italiano antes ou depois, não faz diferença. Então, isso aí eu acho que não deveria ser nem discutido. E também eu acho o seguinte, que essa troca de opiniões entre o comitê e o próprio consulado sobre a forma de atendimento aos cidadãos em busca do passaporte ou da cidadania ou de qualquer outro serviço, é exatamente em busca de melhorias para todo mundo. Eu não vou lá pleitear uma coisa que vai prejudicar. Se eu estou indo lá, é porque o cidadão está reclamando, se eu tenho uma boa ideia, posso sugerir, por que o cônsul não deve me ouvir? Juntos, né, mais cabeças pensam melhor, né, do que simplesmente a pessoa está do lado de lá da escrivaninha, decide uma coisa, se está bom para você, ótimo, se não está bom, você se vira aí. Como é, por exemplo, a questão da ligação WhatsApp. Para alguns é muito interessante, para outros é inviável. Para algumas profissões, para determinadas pessoas, é impossível, não há como obter uma vaga. Então, é preciso pensar alternativas para atender a todos, né? Uma pessoa idosa que não tem celular ou que não tem costume de mexer, não vai ficar tentando. Ou alguém que tenha problema de trabalho, das 9 às 12, o cara não tem como, né? Ele tem que alterna um dia de manhã, outro dia de tarde, pode ser por e-mail quando é um caso específico, justificar, etc. Existem várias formas, né? Eu falo sempre que a gente deveria se espelhar um pouco no país que nos hospeda. O Brasil, em algumas coisas, funciona muito bem. A gente vê o sistema aí de passaportes do Brasil, né? O atendimento é muito adequado, muito rápido, simples, né? Você marca pelo site, o dia que tiver vaga, não tem essa questão de 1 milhão de pessoas querendo vaga. Por quê? Porque a vaga é aberta, é livre. Né? Então, existem outras formas da gente fazer isso. Né? Eu acho que a gente podia olhar um pouco em volta e ver o que é bom no país que nos hospeda e copiá-lo. Né? Então, por que eles conseguem? Algumas coisas também são terceirizadas. Hoje, muitas administrações trabalham com terceirização de serviço. A terceirização, ela gera eficiência, ela gera uma gratidão também no atendimento, né? Uma gentileza maior, que às vezes nem sempre o funcionário consegue dar, porque está estressado, porque tem 1 milhão de coisas para fazer, todo mundo chega, pergunta a mesma coisa, né? Então, eu vejo muito isso, que onde a gente consegue terceirizar, o resultado costuma melhorar. Então, por que não distribuir isso ou as partes disso que podem ser distribuídas, por que não se apoiar no comitês, por que não se apoiar nos patronatos com os quais o Ministério já assinou uma convenção? Né? Então, ela está ali assinada, só que ninguém nunca fez a circular de aplicação desse acordo,
puxa, vamos oficializar isso e dar espaço, você automaticamente aumenta 4 ou 5 funcionários aí que poderiam estar ajudando o consulado de forma externa, né? Os comitês, a gente tem 12 pessoas nos comitês, será que são todos voluntários? Alguns não poderiam se oferecer uma vez por semana para estar ajudando e já fazendo uma primeira análise? O consulado pode dar um curso, fazer uma explicação mais clara para eles e ter ali um primeiro filtro. Não significa que eles não vão analisar, mas eles vão fazer uma primeira avaliação e dizer, não, isso aqui o comitê já olhou, eu posso correr o processo mais rápido. Então, eu acho que precisamos unir, fazer as forças confluírem. E eu vejo isso, tá, Peron, como uma coisa também muito ligada ao ser humano, ou seja, há pessoas mais diferentes e outras que confiam mais. A gente tem aqui no Brasil, nos últimos 30 anos, como você comentou, a gente já viu passar muitos cônsules por aqui, né, e muitos embaixadores. E a gente viu claramente isso, a gente pode contar, eu acho que você também lembra, quando a gente teve cônsules e quando a gente teve embaixadores mais sensíveis a esse tema, a gente teve resultados melhores. Uhum. Isso depende das pessoas. Então, a gente deve, né, sensibilizar esses cônsules e o embaixador sobre essa demanda. Ela é inevitável. Eles podem até não concordar, mas a gente já viu que não é pondo freio, não é criando obstáculos que a gente vai diminuir essa fila. Eu acompanho a comunidade italiana mais ou menos aí há uns 20 anos, desses 30, embora mesmo os 30, porque eu era pequena, mas meu pai já era do Contes, né? Então, eu nunca vi esse número diminuir. Esse número, ele vai sendo substituído à medida que uns vão conseguindo, outros vão entrando. Então, eu acho que assim, eu não vejo um fim para esse percurso no breve período. Eu acredito que talvez no longo período pode ser que esse número passe a diminuir. Mas, por enquanto, ele vai crescer. E eu vejo uma outra coisa, Peron, que a Itália precisa entender que ela hoje vive um processo de perda demográfica progressiva. E que esse número de pessoas que buscam a cidadania serão um recurso muito importante nos próximos anos. E vejo isso agora, com a fuga dei cervelli, né, esses tantos de jovens que deixam a Itália, poderiam ser muito bem substituídos por jovens ítalo-descendentes para fazer uma experiência lá, uma experiência de trabalho, uma experiência de estudos, que possam se substituir a essa mão de obra do qual a Itália vai estar carente logo, logo. Então, é uma troca benéfica, é uma troca enriquecedora, onde a gente vai levar para a Itália jovens apaixonados, porque tiveram os avós que falaram na cabeça deles, e eles têm uma sede de conhecer e de fazer e de oferecer, né? Eu conheço casos de gente que fala assim, não, mas eu não posso fazer o serviço militar na Itália, não, porque, assim, eu vou servir o meu país, vou conhecê-lo, finalmente, né? Então, assim, existe essa vontade, existe esse desejo. Por que não abrir a cabeça dos italianos? Para mim, precisa abrir a cabeça da opinião pública. Os italianos não conhecem esse patrimônio. A RAI tem aquele programa Itália Convoy, que mostra tudo que os italianos fazem de interessante no mundo. Mas esse programa tem que passar para os italianos, porque a gente já sabe. São eles que precisam conhecer e passar a nos valorizar. A gente não tem que contar só com os nossos parlamentares eleitos no exterior. A gente precisa sensibilizar os parlamentares italianos que no exterior eles têm um recurso grande, têm potencial, têm vontade, têm paixão, têm amor, né? Que muitos italianos já não têm mais. Enquanto no exterior esse sentimento ele cresce. E como ele cresce, ele pode oferecer e dar mais frutos. Então, essa é um pouco a minha visão. É interessante, você, em outras palavras, está plantando aí um mutirão do bom humor que está faltando, né? Um mutirão pelo bom humor, né? É tentar olhar as coisas, não o copo meio vazio. Vamos olhar o copo meio cheio? Eu trabalhei com os jovens nesses últimos anos, né? A gente, na Comissão Jovem, promoveu o encontro em Palermo,
E eu me surpreendi, porque eles é que trouxeram essa minha ideia. Eu não tinha essa ideia. Eles é que falaram, gente, mas a gente gostaria de ir para lá, a gente gostaria de participar, a gente gostaria de poder fazer mais pelo país do qual nos tornamos cidadãos, se a gente ao menos tivesse uma oportunidade. Então, é buscar essas oportunidades para eles, criar mais Erasmus Mundus, né, que permite às universidades terem essas trocas. Então, a gente substituiria os jovens que estão saindo da Itália com novos jovens que querem ir para lá, né? Então, a gente reduziria essa queda demográfica, substituindo alguns. Eu entendo a busca dos jovens por conhecer o mundo, então não acho errado os jovens italianos quererem sair da Itália, mas também vejo que há um outro lado, então, que é preciso dar essas oportunidades, que isso vai dar, ao longo do tempo, um resultado muito positivo para a Itália, se ela ao menos der essa oportunidade, abrir esses olhos e sair um pouco dessa caixinha fechada onde eles estão. Porque senão a Itália rapidamente vai perder força dentro da União Europeia, porque não vai ter trabalho, né, não vai ter oportunidades de trabalho e não vai ter mercadoria de troca, digamos assim, com a Europa. Então, essa é uma proposta, é uma visão, também no TDE eu surpreendi um pouco o pessoal com isso, mas foi o que os jovens trouxeram para mim na ocasião em Palermo. Então, eu acho que é isso que a gente deve oferecer a eles também, já que eles têm essa vontade. Oh, Silvia, acho que poderíamos aí esticar essa conversa bem mais longa, porque tem assunto, tem. Mas vamos voltar à nossa questão prática agora. Eu queria que você ficasse aí com a palavra livre para, inclusive, fazer um pouco da tua campanha aí. Como é que você pretende trabalhar se for reeleita? Como é que propostas que você faz objetivamente? Afinal de contas, embora estejamos fazendo um trabalho aqui, essa entrevista é aberta, mas como é que você fala com o teu eleitor, aquele time de quase 200 pessoas que vai decidir quem é que vai ficar representante nosso lá ou que vai ser representante nosso lá? Bom, em primeiro lugar, eu queria dizer que assim, eu estou à disposição, né, inclusive, para quem quiser dar ideias e oferecer, né, falar de propostas é sempre interessante, e saber que eu estou sempre muito aberta, e mesmo que eu não consiga ocupar uma vaga, eu estarei sempre ao lado da comunidade italiana, porque é minha paixão mesmo, então eu gosto, faço com o maior carinho. Com relação às propostas, né, a gente pode dizer, igual você falou aí, Peron, que existem N coisas que não foram feitas ainda, ou que estão mal feitas e precisam ser corrigidas, né? Então, eu acho que o céu é o limite. A gente poderia, igual você falou aqui, uma lista de propostas muito longa, né? E nem sempre fazer propostas significa que elas serão realizadas, porque a gente viu claramente, nesses 5 anos, eu pude observar isso claramente, é que o TDE ele é consultivo, né? Ele não consegue impor nada, ele oferece opiniões, propostas, soluções, discute com os ministérios competentes, às vezes envolve especialistas sobre o tema, traz convidados para falar também, para criar algumas best practices, né, o que a gente fala de boas oportunidades, mostrando que as soluções existem. Então, a gente trabalha com isso, coloca as oportunidades, e nem sempre a gente é atendido, né? A gente viu claramente a questão da redução dos parlamentares, o TDE foi totalmente contrário, e mesmo assim, né, a força foi dos parlamentares que votaram por isso. Né? Então, a gente, nessa hora, tem que acatar. Com relação às propostas, Peron, né, a gente falou aí que uma das principais falhas foi a informação, e foi mesmo um problema sério, teve uma série de atritos dentro do Comitê, nesse TDE, nesse período, porque
houve problemas com o site, houve problemas com as redes sociais, o Ministério não permitiu que tivesse um funcionário para cuidar disso, né? Que é um trabalho, cuidar hoje disso é um universo muito grande, né? Então, é uma falha muito grande. O site acabou de ficar pronto agora, deve ter uns 2 meses, e ainda tem falhas em seu funcionamento. Então, para mim, ali precisa realmente organizar isso melhor, permitir que os colaboradores também ajudem, né? Eu falo porque eu criei a página TDE Brasília, e aí depois lá o TDE meio que me proibiu de fazer isso, né? Começou a criticar que eu queria fazer de testa minha, né? E tudo mais, então eu acabei ficando um pouco mais recuada nisso, mas antigamente eu mesma fazia uma newsletter, depois justamente por isso eu acabei interrompendo, mas eu acho que é fundamental, já que agora temos mais familiaridade com essa tecnologia, continuar que as lives sejam gravadas e todos possam assistir. E que haja um newsletter mesmo do TDE, para todo mundo que quiser se inscrever, vai lá, clica, coloca seu e-mail e vai passar a receber semanalmente o que o TDE faz, porque eu te falo como membro, não há semana em que a secretaria do TDE não envie 2 ou 3 e-mails. Então, por que não, né, trabalhar isso melhor, estruturar a informação? Essa, para mim, é fundamental. E já que esse é um grande problema, por que não pedir ao Ministério uma linha de financiamento para esse tipo de comunicação nas mídias sociais? Porque você sabe bem, né, como revista, que a lei prevê uma série de regras para o financiamento, você tem que ter número de pessoas assinantes, você tem que ter edição bilíngue, você tem que ter um número mínimo de cópias impressas. Essa legislação já era, não se aplica mais. A gente precisa que ela seja modernizada e sejam financiadas novas formas de comunicação. Então, eu acho que também vale sensibilizar isso. Em relação à parte de direitos, né, e participação, eu acho que a coisa mais importante em relação também à questão da cidadania é que a gente sensibilize os comunes. É preciso envolver a ANTI, que é a Associação Nacional dos Comunes Italianos. Pela primeira vez, em dezembro, um representante da ANTI veio ao TDE. E aí, logo, eu peguei o microfone para sensibilizá-lo, explicar para ele do tanto de pessoas que quiseram votar e não estavam transcritas, né? Esse é um problema gigantesco. Por quê? Porque não tem uma previsão de prazo. Os comunes podem muito bem enrolar com a barriga, assim como tem feito, e não transcrever. E aí, de que adianta a gente ser cidadão se a gente não pode exercer o nosso dever de votar, né? A nossa obrigação aí de se manifestar. Então, eles têm que ser envolvidos, né? Eles têm que atuar nisso para que a gente resolva essa questão. Transcritos, eles serão transcritos aonde? Hoje a gente tem um problema crônico do AIRE, que é já há mais de 30 anos que a gente trabalha com isso. A gente tem uma lista dos consulados e a lista dos comunes que não casam, né? Até quando nós vamos ficar com isso no século que estamos, né? Esse é um problema do século passado, a falta de diálogo entre linhas de bancos de dados diferentes. É ridículo que a gente ainda tenha isso. E não só precisa unificar o AIRE de todos num único elenco, mas o AIRE precisa fazer sentido, porque hoje, quantos são os cidadãos que não se inscrevem no AIRE? Muitíssimos. Muitos italianos, não só no Brasil, aí agora eu falo do mundo, né, acabam não se inscrevendo no AIRE, porque muitas vezes eles são prejudicados. Agora, na pandemia, teria sido nocivo para eles não poderiam ter voltado para a Itália se quisessem, então eles acabam preferindo não ser. E aí eles não têm direito à saúde, não têm direito a uma série de outras coisas. E principalmente hoje, que a gente tem uma mobilidade dos jovens muito grande, a gente deveria ter um AIRE progressivo, ou seja, os primeiros 5 anos que o cidadão sai da Itália e vai ao exterior, ele poderia continuar mantendo os próprios direitos, porque tem essa mobilidade. A partir de um número X de anos, né, eu falei 5, porque me parece um número considerável, depois que você passa 5 anos num país,
Se você não gosta, você vai embora, né? Senão você fica e fala, não, agora vou ficar mesmo. Então, colocar realmente um prazo mais longo para a gente manter esses direitos e poder garantir que as pessoas se inscrevam, porque senão essas pessoas são fantasmas, elas não exercem o seu papel, e é muito ruim. Hoje a gente fala que temos 10 milhões de italianos pelo mundo, mas se a gente considerasse todos aqueles que não se cadastram no AIRE, talvez sejam 15 milhões. Eu acho que seria pelo menos 50% a mais, né? Então, essa é uma das minhas sugestões. Bom, sobre a cidadania, acho que nós já falamos, então não vou colocar, né? Mas eu acho que precisa estar junto, fazer uma comissão de trabalho mesmo que envolva o Ministério e os parlamentares e o TDE, para discutir seriamente uma reforma e que estude nessa reforma a forma de atendimento, porque não basta mudar a lei, porque depois quem aplica isso são os consulados. Então, a gente pode fazer a lei mais maravilhosa que a gente sonha, e depois ela não será aplicada. Então, é preciso, a meu ver, estudar primeiro a forma de aplicação dessa lei. A gente achou a solução para aplicá-la, então a gente reforma a lei. Eu acho que a gente deveria ver o problema ao contrário, né, para a gente conseguir solucioná-lo. E junto com ela, o que eu falei, criar, através de novos canais de informação, uma educação cívica, para poder permitir que o cidadão exerça sua função, sem discriminações para mulheres e trentinos, ok? Uma coisa eu acho fundamental, que a gente precisa muito aqui no Brasil atuar, é a questão da língua italiana. A gente teve, nos anos enti gestori muito ativos, e nos últimos anos a gente vem vendo as luzes sendo apagadas sobre esse cenário, e a língua italiana perdendo espaço dentro, né, do nosso país. Então, a gente tem aí uma legislação nova, o TDE acompanhou de perto, discutiu cada parágrafo da circular de aplicação dessa lei, e ainda está numa briga feia com eles. A última reunião, acho que foi em fevereiro, né? Durou 3 horas e foi uma briga feia com o Ministério, que quer algumas coisas que a gente fala que não são aplicáveis, que não adianta, senão nós vamos perder o ensino da língua italiana. Essa questão dela ser só para crianças nas escolas públicas pode ser muito bom, talvez muitos não sabem e não é aplicada no Brasil, então acho que precisamos trabalhar nisso, ou seja, buscar mais escolas que queiram a introdução da língua italiana como língua 2 no ensino infantil, mas precisamos pleitear que esse financiamento seja também para os adultos. Por que discriminar? Hoje, quem busca a cidadania são pessoas, geralmente, na faixa de 20 a 40 anos. Então, exatamente essa faixa de adultos que querem buscar esse conhecimento. Então, por que não abrir essa legislação para que também os adultos possam se beneficiar? Isso é fundamental. Abrir oportunidades dentro das universidades de ter um professor de italiano enviado pelo Ministério, né? Isso é previsto pela legislação, porém, muitos não sabem, não fazem esse pedido. Então, esse é um papel também da embaixada, de divulgar essas oportunidades, para que no Brasil, onde tem um interesse, uma demanda alta pelo italiano, a gente consiga casar a demanda com a oferta, porque hoje a gente vê que tem muitos que querem e não tem a oferta onde precisa. Então, acho que precisa sentar também ali, nesse caso, e fazer entender ao Ministério quais são as necessidades, porque não adianta a gente querer chutar, mas a lei diz que é para criança. Tudo bem, é para criança, porém, muitas vezes, os nossos cidadãos não estão nessas escolas, né? Então, não está casando a demanda com a oferta. Então, vamos achar formas melhores de permitir isso, ok? Então, essa, para mim, é fundamental. Uma outra coisa fundamental é colher a oportunidade do turismo de raiz. Está chegando aí agora uma onda de financiamentos muito intensa para as regiões fortalecerem o turismo de raiz e o turismo das pequenas cidades, onde, então, a gente tem a oportunidade de levar ítalo-descendentes, e, em especial, nós aqui, ítalo-brasileiros, para conhecer a sua cidade de origem. Eu já logo coloquei na reunião com eles
que a gente, dessa forma, poderia criar uma estrutura para receber os italianos que querem entrar com o pedido de cidadania na Itália, fazendo um turismo de raiz, readquirindo o contato com a sua terra de origem, valorizando o seu lugarejo, a sua cidade pequena, conhecendo gastronomia, fazendo um curso de italiano intensivo enquanto aguardam o reconhecimento de cidadania, ou seja, a gente enriqueceria a cidadania de todo esse contorno do qual a gente sempre fala, aproveitando os financiamentos do turismo de raiz, que vai estar aí agora preparando guias turísticos, pacotes especiais para isso, cursos a serem acoplados à oferta desses lugarejos, né? Estruturando a gastronomia, né? A produção desses lugares para hospedar os ítalo alguma coisa que vão chegar, né? Então, e ao mesmo tempo, a gente também observar que a gente poderia aplicar esse modelo também para o interior das nossas cidades aqui no Brasil, porque muitos moram na capital, mas vêm de lugarejos, de fazendas, né? Então, criar, através dos modelos do agriturismo italiano, esses modelos também no Brasil, né, que tem esses hotéis fazenda, que, porém, hoje não tem um arcabouço de legislação que propicia esse trabalho. Enquanto o agriturismo, que é um sucesso na Itália, tem toda uma legislação que prevê o fomento a isso, redução de impostos, incentivos, né? Então, que poderiam facilitar isso. Lá deu muito certo e a gente poderia trazer o reflexo para cá e poder aplicar isso também como modelo virtuoso para cá. Então, acho que esse também é um ponto bastante interessante, né? Que inclusive poderia gerar atividades comerciais, poderia fomentar o surgimento, né, de novas empresas, né, e alimentar esse empreendedorismo do qual o italiano sempre foi um pouco um exemplo, né? A gente é muito criativo, então a gente busca alternativas que eu acho que poderiam ser aplicadas nesse caso, tendo aí também uma participação das câmaras de comércio nisso, né, que poderiam estar criando oportunidades, trocas de conhecimento de lá para cá, né, e também oportunidades de trabalho, por que não? Né? Abrindo, por exemplo, bancos de dados com vagas e demandas, fazer casar a demanda e a oferta, que eu acho que a gente tem que ter uma visão um pouco mais empresarial desse nosso sistema Itália, né? Eu sei, talvez é porque sempre trabalhei nesse âmbito, então eu vejo que existem muitas oportunidades que não são aproveitadas, né? Então, acho que isso deveria ser fortalecido. E digo para você, o TDE começou importantes acordos nesse último mandato que trarão frutos agora. Foi feito um acordo com o Museu Italiano de Gênova, Museu da Imigração, e aí agora, dentro do museu, vai ter um espaço reservado para o TDE. Vai ter uma área só dos jovens que participaram de Palermo. Então, são pequenos acordos, mas que, com o tempo, vão trazer frutos. Foi feito um acordo com a ERSO, que é as residências universitárias, que vão abrir as suas portas para hospedar jovens que querem fazer turismo no verão, e os apartamentos estão livres, né? Foi feita uma parceria com o CNEL, que também vai abrir, provavelmente, o banco de dados de ofertas de trabalho para jovens que querem fazer essa experiência lá. Então, é preciso abrir portas na Itália para a gente ficar mais próximos. Existem 12 mil quilômetros de distância, mas hoje, com esse mundo virtual que a gente vive, é possível trocar muito mais experiências, informações, dados, né? Vamos aproveitar isso, vamos viver essa tecnologia que nos envolve para criar oportunidades, tá? Intercâmbios, Erasmus, acordos, né? Essa questão em relação aos jovens, eu te falo, foi muito proveitoso porque trouxe uma abertura sobre o mundo, porque trouxeram as opiniões que eles sentiam e não estavam sendo ouvidas, né? Então, dessa vontade, desse desejo, e a gente viu aí que esses encontros de jovens, me permite dizer, trazem bons frutos. Em 2008, quando eu estive na primeira oportunidade, né, a gente viu que daqueles jovens que estiveram lá, muitos ainda hoje fazem parte do sistema, se apaixonaram, entraram a fazer parte, né, e se dedicam. Do grupo de Palermo, que foi agora, praticamente uns 20 ou 30
já estão dentro de associações e dentro de comitês, né? Então, é um investimento que traz retorno, porque vai gerar uma rotatividade, né, e uma linfa nova, trazer oxigênio para essas entidades. Então, é fundamental, é um investimento que eu gostaria que se tornasse anual ou quinquenal, pelo menos que a cada mandato do TDE tivesse um encontro internacional. E talvez, localmente, os comitês pudessem promover também, pelo menos uma nacional ou talvez uma anual, né? Que pode estar trazendo benefícios através de ajudas também de financiadores, né? Patrocinadores, ou uma verba que venha do Ministério mesmo, porque isso vai trazer, e automaticamente, um novo entusiasmo para essas entidades, né? E, assim, eu acho que a gente também tem que estar aberto a novas perspectivas, né? Tem pessoas, às vezes, muito criativas, que trazem oportunidades, então, fico aí aberto. Eu contei um pouco, né? Como você disse, eu sou muito criativa e falo muito, então, poderia trazer aqui outras, mas eu acho que as principais que eu gostaria de trabalhar, se fosse possível, seriam essas. Eu acho que trabalhar junto, trabalhar com os comitês, o intercomitês tem um papel fundamental, a gente viu aí, financiamentos conjuntos, mudou a legislação e agora, finalmente, os comitês podem fazer projetos em comum, juntos, uma circunscrição visitar a outra, conhecer os modelos virtuosos. Abriu muito, eu acho que o mundo dos comitês melhorou, abriu portas e vai trazer bons resultados, eu sou muito confiante.